Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, 11h30 da noite. O nosso blog, gentequefala.com.br. Estamos iniciando, de fato, 2019. Estamos no dia 2 de janeiro de 2019, recebendo o vereador Gilberto Natalini. Prazer tê-lo aqui, vereador Natalini. Prazer é meu, Zancopé. Quero te cumprimentar os internautas, telespectadores e cumprimentar o meu colega de bancada, que eu vou deixar para o senhor anunciar. É muita gentileza. Professor Paulo Saldiva. Prazer estar aqui, Zancopé, com o Natalini, que é um político que eu admiro faz muito tempo, uma trajetória de vida e trabalho pela sociedade de São Paulo e da cidade de São Paulo, porque eu tenho um caso de amor com a cidade de São Paulo. Aliás, você faz parte dessa história afetiva, Zancopé, porque São Paulo é uma cidade que a gente trabalha, ela não fecha. Sim. E você apresentou um programa que eu tenho uma memória, eu lembro da sonoridade da tua voz, apresentando o Bandeirantes Caminho do Sol, e naqueles momentos que você está trabalhando no hospital, está querendo você escutava e tinha um amigo que confortava a alma. Zancopé. Pois é. Os dois são médicos, né? Eu não sei, chamei o professor Paulo Saldiva, mas os dois são médicos. Então, quando eu anuncio o Natalini vereador, mas é, antes de tudo, médico com um trabalho voluntário maravilhoso. Há quantos anos você está lá no Cangaíba? 43 anos. 43 anos. Todo sábado. Tem um número que porque depois eu dou o inicial. Quantas cirurgias? 17 mil pessoas eu operei. Porque a primeira vez que eu fiz referência a isso, eram 12 mil cirurgias. Mas já foi mais. Pois é. Continua indo. Não vou perguntar quantas autópsias. Mas foi muito. Não fala, porque o meu já são aqueles que não passaram pelo Natalini ou tiveram no serviço na Brasília. Não, isso graças a Deus. Mas, professor Saldiva, vereador Natalini, aqui no bate-papo, né, prévio aqui, tem uma notícia aqui que encerra, né? O professor Paulo Saldiva recentemente fez a seguinte comparação. A trombose de um viaduto causou um infarto na cidade de São Paulo, fazendo com que houvesse uma perda de função em grande parte do território. Mas a expressão que o Natalini usou há instantes aqui, antes de iniciarmos esse bate-papo, é que São Paulo é uma cidade adoecida. E quando o Paulo Saldiva faz essa, né, São Paulo não fecha, mas está doente. Está doente. Eu sempre falo que ela está obesa, ela cresceu mais do que podia. Ela tem uma trombose arterial, de vez em quando um viaduto entope, mas as ruas, o sangue passa muito, né, tem trombos de 4 rodas. Ela está careca no meio, né, porque sim, o cabelo está na zona norte e na zona sul, né, que é a cobertura vegetal, tem diarreia aquosa nos rios, não filtra água, tem insuficiência renal, usa energia de forma perdulária, e o que é pior, né, tem um pouco de Alzheimer, né, dos neurônios dirigentes, porque eles esquecem o que a administração anterior fez. De propósito. De propósito, ou então o que eles prometeram. Então você não tem políticas de longo prazo, porque o indivíduo quer fazer alguma coisa visível num tempo que ele esteja no mandato para poder se reeleger. Natalini, a tua expressão é uma cidade adoecida. É verdade, é um ente, né? Uma entidade, vamos dizer assim, viva, né? Robusta, grande, poderosa, que produz muitos bens e produz conhecimento. Está aqui na nossa frente um cientista, colega nosso, médico, pesquisador reconhecido mundialmente. Sim. No que faz, mundialmente. Mas esse quadro que ele deu agora, esse comparativo da cidade de São Paulo... Qualquer lugar do mundo, quem estuda o assunto de poluição do ar
falar o nome dele, a pessoa sabe quem é, porque a produção é muito intensa. Então, é uma coisa, é um lado bom do Brasil, né? O Saldiva é um lado bom, a gente tem um monte de lado ruim, ele é um lado bom. Então, é um lugar, é uma cidade, é uma metrópole imensa, altamente diversa, né? Assim, efervescente, mas ela tem, o seu organismo está realmente com vários sintomas de adoecimento, de várias qualidades, né? Em vários aspectos. E aí, como nós somos médicos, né, a gente fica com nosso bisturizinho tentando recuperar aqui, recuperar ali, né? Tem muita gente trabalhando para recuperar esse passivo da cidade de São Paulo que existe, que é um passivo ruim, né? Um passivo agressivo, nocivo à vida humana, à qualidade de vida. Mas a gente não perde a esperança nunca, né? Nós vamos morrer fazendo. O Natalini é filiado ao PV. Partido Verde. Partido Verde. Foi secretário do Verde e Meio Ambiente na cidade de São Paulo. Tem vários projetos apresentados, né, visando a preservação dessa cidade doente, como Saldiva colocou em instantes. Agora, em novembro, recentemente, né, com chuvas, ventos e tudo mais, lembrei muito de você porque o Natalini apresentou e aprovou um projeto para utilização, posso colocar o termo, daquelas árvores que caem. Árvores podadas e caídas, em vez de jogar no aterro, aproveitar a madeira para várias coisas, né? Tanto para fazer adubo, como para fazer pequenos brinquedos, ou para fazer carvão briquet, que é 6 vezes mais potente que o carvão normal, que é a madeira comprimida. A minha lei, ela existe, ela tem sido cumprida. Infelizmente, o poder público cumpre sempre as leis parcialmente. A gente tem que, além de fazer a lei e aprovar, tem que ficar fiscalizando a vida inteira para ver se a prefeitura não dá para fiscalizar. O vereador não tem como. Não, mas a gente é obrigado a se somar com o Ministério Público, com a população, para cobrar. A minha lei já foi 90% respeitada pela prefeitura na gestão do Eduardo Jorge, secretário. Quando entrou o prefeito Haddad, ele praticamente parou de cumprir a lei. Agora, depois de muita luta, estou conseguindo que cumpra 40% das madeiras de poda de árvore, ou de queda de árvore de São Paulo, 40% já estão conseguindo que seja reaproveitado, que não vá para o aterro, se decompor e dar gás de efeito estufa, como acontecia. Paulo Saldiva, professor, por que a poluição mata mais que o cigarro? Veja, é um risco menor que o cigarro para o indivíduo. Quer dizer, um indivíduo que fuma recebe mais poluente do que o fumante. Só que hoje, a porcentagem de fumantes na população em São Paulo está em torno de 11% a 12%, enquanto a poluição pega 100%. Então, hoje, a gente calculando, porque... Como é que é 12% de fumantes? E 100% de expostos à poluição. E aí você pega bebê, pega gestante, pega indivíduos que têm alguma doença crônica, que são mais vulneráveis. Quando a gente olha, veja, na sala de autópsia do Serviço de Verificação de Óbitos, que fica na Faculdade de Medicina, nós fazemos 15 mil autópsias por ano. Então você consegue ver... Isso que eu nem perguntei o número para você. Então, você vê a impressão digital da cidade no corpo das pessoas. Dá para ler. Dá para ler aqueles que morrem sozinhos. Quer dizer, imagina ficar idoso com problema de locomoção, com Alzheimer, na periferia, onde a família não tem como contratar um cuidador e tem que matar um leão por dia. Então a gravidade das doenças é maior. Você vai ver os moradores de rua e você vai ver o carvão que se acumula no pulmão das pessoas que não fumam. Bom, quando você compara com fumantes, em média, nós fumamos em torno de 4 a 5 cigarros por dia sem ter escolha. Quer dizer, todos nós somos fumantes leves. Dependendo do teu organismo, por exemplo, o Niemeyer fumou charuto até os 103. Ele tinha os genes de reparo e tinha as condições para tirar aquilo de letra. Mas tem gente que não, que por conviver com fumante faz doença. E nesse problema de você não ter escolha, que fere os direitos fundamentais, direitos humanos, é mais do que uma questão ambiental. E do fato de você pegar gente, todo mundo, olha, só para você ter uma ideia, você parou de fumar,
você ganha 7 anos de expectativa de vida se você fizer isso depois de 60 anos. Muito bem. 60 anos, 12% de fumantes, a cidade ganha em média 12% de 7 vai dar quase 1. Sim. Se São Paulo tivesse o padrão da Organização Mundial de Saúde, nós ganhávamos 3 anos. Ou seja, reduzir a poluição de São Paulo para a Organização Mundial de Saúde tem 3 vezes mais efeito do que banir completamente o fumo em nossa cidade. Essa é a comparação. Pois agora você vê, né? O diagnóstico está feito, né? Ele estuda isso. Quantos anos você estuda isso? Putz, ainda tinha dinossauro. Foi no tempo do inclusive, a lama do dilúvio, quando eu vinha, estava meio úmida. Eu já trabalhava em rádio. Então você vê, o diagnóstico está feito. Aí eu sempre fui um aprendiz disso tudo e na política sempre tentei. Bom, eu quando entrei para a Secretaria do Verde, eu forcei a barra junto ao secretário de transporte, ao prefeito, para a gente tomar uma medida para limpar o combustível dos ônibus de São Paulo. Somando a frota inteira, de ônibus urbano, interurbano, turismo, dá 50 mil ônibus. É carro a diesel. Sim. E roda dia e noite, sem parar, queimando diesel. A quantidade de poluição é enorme. Aí fomos, caminhamos, eu fui tirado da secretaria por excesso de probidade, fui mandado embora, por ser muito probo, me mandaram embora. Voltei para a Câmara, Zancopé. Na Câmara, eu falei, agora nós temos que fazer uma lei para mudar isso. Aí tinha um projeto de lei bem fraquinho lá, nós pegamos aquele projeto, transformamos num projeto para ir trocando o combustível dos ônibus de São Paulo em 10 anos. Em 10 anos, deverá zerar a emissão de poluentes porque os ônibus vão trocar o combustível do transporte dos ônibus. Até 2027 tem que zerar. Pois é, o projeto nós lutamos, aprovamos ano passado, em dezembro, foi sancionado esse ano, em março. De março até agora, nós estamos lutando, aí foi regulamentado em julho, com muita pressão nossa. E da regulamentação até hoje, o que existe de concreto é que a Prefeitura adquiriu um ônibus elétrico para dar início, e na verdade o nosso progresso. Não, sim, um ônibus, são 50 mil, ônibus elétrico. Aí, eu bati palma, mas eu quero dizer assim, você vê como é difícil colocar na prática aquilo que vai defender a qualidade de vida e a vida das pessoas, como ele já falou, que tira 4, 5 anos de vida de cada um, a poluição particular. Mas o ônibus elétrico, nessa extensão da rede aqui em São Paulo... Não, mas não é ônibus de cabo. É ônibus de bateria, não tem cabo, não é trólebus. É porque quando você fala ônibus elétrico... Não é trólebus. Não é trólebus. Os trólebus também vão ter, aqui tem 200 trólebus em São Paulo, ninguém vai desativar. Não é botar cabo, é ônibus que o motor é elétrico. Tem uma bateria, ele funciona no elétrico. E nós tivemos tanta esperteza na lei, para o bem, que nós não colocamos o tipo de combustível que a lei, só colocamos o quanto tem que diminuir de poluição. Pode ser elétrico, pode ser a álcool, pode ser a biodiesel, pode ser do jeito que for o ônibus, desde que, ano a ano, a quantidade de poluição vá diminuindo até que em 2027 seja zero a emissão de poluentes particulados, que é o que causa as doenças, nos ônibus da cidade de São Paulo. E tem uma coisa que eu queria... Existe um combustível de transição que permite que, com poucas mudanças no motor, que é o gás. O gás também está previsto lá. Muito bem. Sabe que a gente enterra, todo o gás produzido na Bacia de Santos é enterrado no solo por falta de mercado. Como? Você já pensou? Como? Não, peraí. Não, isso eu estou dizendo. Um absurdo, peraí. Você enterra o gás... Sim. Porque você não tem mercado. E você ainda mantém ainda tem o contrato da Bolívia que você traz mais gás. Aquele gás lá de longe. De longe. Que eles também não têm. Bom, o gás é mais barato. Ou seja, e o diesel tem subsídio e você quer comprar diesel para mover a frota. Uhum. Então a gente pega um combustível que é produzido aqui, que é mais barato e muito menos poluente, que você pode colocar com pequenas adaptações na frota diesel e naqueles veículos leves, e pagamos do nosso imposto um subsídio. Mas e o subsídio em saúde, que é o subsídio oculto? Sim.
Quanto que é você ter 4.500 mortes por ano? Essa frota diesel, que é 5%, produz na metade da poluição. Você ouviu o que ele falou? Sim, então, se você tivesse um programa de incentivo para isso, então você imagina que nós estamos discutindo coisas distintas. Tem um grupo que discute dinheiro e mercado. Sim. E esse pessoal defende os interesses corporativos deles, que são legítimos, mas que não são o bem comum. É isso que nós somos obrigados a fazer. Nós temos um combustível mais limpo que a gente enterra. Enterra? Como enterra? Põe em caverna no fundo, porque você não tem o que fazer. Você não consegue vender, você não tem mercado. E você tem do lado um grande consumidor de gás, que seria a frota de veículos pesados cativa aqui dentro. Lógico que o caminhão que vai fazer transporte de mercadoria interestadual, ele não vai usar gás, porque não tem estabelecimento de gás. Mas a frota cativa, você consegue fazer, os táxis têm, tudo isso aqui tem. Então, por que você não faz isso com o diesel? Chama-se dinheiro. Então, só para entender, nós estamos trocando a saúde de todo mundo por interesse de pequenas corporações. Quem faz isso tem um destino no além. A gente vai ter que se comunicar com eles só por internet, que é a linguagem que o capeta usa para receber essas pessoas na Terra. Natalini, você como secretário do Verde Meio Ambiente, uma das tuas metas era aumentar o número de parques na cidade de São Paulo. Você conseguiu parques aumentar em parte? Conseguimos pouco, porque a verba da Secretaria do Verde, por ano, era e continua sendo 0,3% do orçamento global de São Paulo. É quase zero, mais um pouquinho zera. Sim. Então, nós tivemos muita dificuldade. O plano diretor, o Eduardo Jorge, deixou 48 áreas para virar parque. O Eduardo Jorge, quando assumiu, no governo Serra, tinha 36 parques, 2005. Em 2012, deixou com 102 parques. Aí veio o Haddad. Haddad inaugurou 2 parques em 4 anos. Eu fiquei 7 meses na secretaria. Nos primeiros 7 meses eu já entreguei o primeiro parque. Eu já entreguei um parque em 7 meses. E deixei mais 5 parques na boquinha da botija, para ser entregue. Já estão praticamente, falta pouquíssima coisa, como o Alto da Boa Vista. Parques aí, 5, que a gente queria fazer no próximo ano. E aí o pessoal meteu o pé no freio, parou, e a São Paulo agora, nesse ano passado, não entregou nenhum parque. Então, a política para parque em São Paulo, a proposta que o governo fez é concessionar os parques. Porque diz que parque gasta muito. Você imagina, para você sustentar 107 parques, você gasta 140 milhões de reais por ano. O Ibirapuera, só o Ibirapuera passa lá por ano 15 milhões de pessoas. Nos parques gerais da cidade, a conta que foi feita, a estimativa, 38 milhões de visitas de paulistanos aos seus parques. O de 140 milhões para esse bem-estar, para essa qualidade que o parque oferece, é um dinheiro de... Não, e quanto ele movimenta de turismo? Sim, de turismo, quais de comércio. De comércio, de turismo. Quer dizer, existe uma indução, existe um turismo de parque. O parque, o Tenente Siqueira Campos, o Parque Trianon, ele atrai gente para Paulista. Teve um momento, eu passei lá uma vez, até comparei, né? A Paulista, o asfalto estava uma beleza. E o parque todo esburacado, porque tem aquelas... E o Joaquim Eugênio de Lima, que quando fez o loteamento da Paulista, reservou um pedaço de Mata Atlântica para que a gente tivesse da mata nativa daquela região. Ele acho que está rolando no tumbo. E tem uma pior ainda. A antiga Vila Fortunata, que é um parque que hoje é o Parque Mário Covas. Do lado ali. Do lado, era a casa que, tinha uma família, era um francês. É outro lado da no mesmo lado. Ali morava a família Thiolier, que era uma família de livreiros. O Thiolier o pai ficou doente e alugou para um grupo de alemães, judeus alemães, que a mãe se encantou com o Trianon e resolveu fazer o primeiro jardim
brasileiro, não jardim europeu da Paulista. Ela tinha um filho chamado Burle, que aprendeu a ter o gosto ali. O Burle Marx foi... E depois, quando o filho volta da França, tinha uns moleques meio novo, meio esquisito, não tinha dinheiro para alugar municipal para fazer uma semana de arte. Tinha um tal de Mário, um Oswald, uma Tarsila, e ele alugou. A semana de 22 nasce ali. Bom, o parque não tem uma menção ao fato de que o Burle Marx, o maior paisagista, começou ali e que a semana de 22 começou ali. Será que a gente tem jeito, Natalino? Nós vamos ao São Paulo, não tem, não tem memória. Esqueceu. Está adoecida. Professor Saldiva, esse quadro que o Natalini descreveu, né, eu vou acrescentar uma pergunta. No sistema circulatório da cidade, né, qual é o benefício que o governo insiste não oferecer à população neste quadro que o Natalini colocou? Não, ele não quer não oferecer. O problema é que o prefeito hoje passou a ser um gestor de crise. Ele começa a resolver um pronto-socorro. E ele, veja, quando você começa a investir em transporte coletivo, você lembra uma época do corredor de ônibus que dizia que ele estava atrapalhando o trânsito? Sim. Tem uma cultura que ainda é rodoviarista. Está mudando agora. Você vê um jovem hoje já não quer mais tanto tirar carta ou possuir carro, ele quer usar o carro, ele já está começando a desconstruir, mas ainda a grande massa que vota faz isso. Então agora a gente fica lá, estava vendo aquele viaduto que caiu, estou injetando agora cimento com Viagra para ver se ele levanta. E aí fica, e aí a cidade passa a ser, você não tem manutenção das pontes, porque tudo que não aparece, que não é visível, fica relegado, e você não vai contra ao interesse. Então, a política hoje é marcada por pesquisas de opinião pública e interesses imediatos. Porque nesse ritmo que você tem eleição a cada 2 anos, se você fizer um negócio, teu partido, mesmo que você consiga ter tempo de mostrar a viabilidade do seu negócio, teu partido pode ser prejudicado nas eleições de 2 anos seguintes. Então, a gente virou presa de marqueteiro, que diz o que tem que ser dito naquele momento para agradar o eleitor e o partido ganhar. Então, o pessoal, no fundo, você está trocando uma política sistêmica por uma política subjugando o interesse comum ao interesse de um partido, de uma facção dentro de um partido. Por isso que eu tenho pouco voto. Né? Eu sempre tive pouco voto. Por quê? Porque esse jogo eu não faço. Eu não faço esse jogo. Se elege com competência. Não, sim, eu tenho 5 mandatos, porque tem aí 30 mil paulistanos que, né, desajuizados, que as 5 eleições votam em mim e me dão esses mandatos. Mas o trabalho que a gente faz em São Paulo, o tamanho da encrenca que a gente discute, propõe e tal, era para ter uma consistência de voto maior. Mas como eu não faço trabalho para agradar o marqueteiro que o Saldiva falou, para a próxima eleição, eu vejo a cidade a médio e longo prazo, né? A médio e longo prazo, o seu diagnóstico e a proposta de tratamento. Eu tenho uma visão de São Paulo, quer dizer, eu não sou o expert, eu sou um aprendiz, um estudioso, muito esforçado, mas eu consegui eu conheço São Paulo assim, ó, se você me soltar em qualquer lugar, pode vendar meus olhos, que eu chego em casa. Qualquer rua de São Paulo. Eu conheço, às vezes eu ando 220 quilômetros por dia nessa cidade, atrás de problemas, com vistorias, com isso, com aquilo, todas as questões que a vereança exige. Então, isso aí a gente tem, esse conhecimento ninguém pode tomar de mim, tá certo? Mas voto é pouco, por quê? Porque eu não faço essa política de demagogia, de agradar aquela coisa do momento. Eu olho o futuro e vou nesse rumo, muitas vezes não dá voto. Não, às vezes tira. Às vezes tira. Por exemplo, nós temos 28 mil quilômetros de calçada. 28 mil. Você acha que um prefeito resolve isso numa gestão? Não. E outra coisa, a lei, assim, a rua quem cuida é a prefeitura. A calçada quem cuida é o cidadão. Então, é a única coisa que não consigo entender. Você vê como a gente está atrás da fila. E a maior causa de acidente hoje, acima de 70 anos, é queda da própria altura em calçada esburacada. Acidente de trânsito. E isso, quando o indivíduo fratura um colo de fêmur e vai para o hospital, a chance dele morrer hoje, não por causa da fratura em si,
está quase em 30%, por causa das complicações de uma cirurgia que sequestra volume, faz edema, ou então de uma infecção hospitalar. Uma pneumonia, né? Você acha que é justo? Então, e pior, as calçadas vão diminuindo à medida que você vai chegando na periferia. Até que não tem nenhuma. Saldiva, deixa eu só... O que você falou é maravilhoso. Eu vou exemplificar por que eu tenho pouco voto. Eu apresentei agora um projeto de lei sobre calçadas, que vai dar uma confusão e com certeza eu vou perder a eleição. Por quê? Porque eu disse o seguinte: a prefeitura é obrigada a assumir as calçadas de São Paulo. Eu não sabia, você vê? Bom, ponto. Obrigado. Como a prefeitura, são 38 mil quilômetros de calçada. Como a prefeitura não tem dinheiro para fazer os 38 mil, ela vai segregar a população em faixas, como tem para o IPTU, tem gente que é isenta porque não pode pagar. A partir de determinado nível de renda familiar, ela vai fazer a calçada e vai mandar. Lembra quando mandava a conta do asfalto? Isso. E o cara pagava em 12 vezes? Ela vai fazer a calçada. Nós até chegamos... Mas já não é assim que acontece? Não, a prefeitura não faz calçada. Quem faz o dono da calçada que é o responsável. E cada um faz de um jeito. Cada um faz, não tem padronização. E a prefeitura só faz as calçadas em grandes vias, aquele programa Passeio Livre, que nós ajudamos a fazer no governo Serra. Serra pôs 60 milhões, fez 1.000 quilômetros de calçada. Depois parou, falta 30 mil. Então a minha proposta para a prefeitura poder fazer... Ela vai lá, 5 projetos básicos, porque não pode ser igual tudo, Isso. porque tem um assim, outro assim, outro é... Então, 5 projetos básicos, respeitando permeabilidade e acessibilidade em todos os 5 projetos. Ela faz, dependendo, está cheio de banco aí, que precisa fazer as calçadas. Então, a prefeitura vai fazer, vai mandar o conta para o comércio, ou para as grandes casas, etc. e tal, a pessoal mais rico, pagar e ajudar a prefeitura a padronizar as calçadas de São Paulo. O projeto está ali. Fica na Paulista, na Faria Lima. Só onde tem. Médio. No HC. Vai lá ver. Agora começou a melhorar, mas se você chegar e quiser ir no HC, do Instituto de Ortopedia, até o metrô, são mais de 20 obstáculos intransponíveis. Se começasse arrumando entre os hospitais... Não, o metrô só tem escada para subir até a doutora Enéas, até a doutora Arnaldo. Para descer, não, você que se vira. Então, o pessoal que vai para o ICESP... Você imagina que o cara que está doente, está com câncer e tal... Com Parkinson, descendo escada. Então, é um negócio maluco. Então, o cidadão, o pedestre é tratado com casca e tudo. Sim. E só que essa pessoa morre, e eu vejo. Então, eu tenho a chance de olhar. Fala com autoridade. Eu falo com autoridade. Agora, você pode ter certeza, a hora que estou falando aqui, não tinha falado em lugar nenhum ainda desse projeto. A hora que o pessoal souber, o HC mesmo, a prefeitura vai lá, faz a calçada e manda a conta em 12 vezes, suave expressão, para o HC pagar. Vai pagar a calçada dele. Ele tem que ter um banco, um grande supermercado, uma coisa, e mesmo casas particulares. Meu bairro, por exemplo, as calçadas são horríveis. Todos ali têm condição de fazer a sua calçada. Não pode ser cada um fazer a sua, porque aí não tem padrão. O cara invade a calçada com o rabo do carro, puxa a garagem para cá, faz degrau para poder o carro. Então, entendeu? Então a prefeitura padroniza. Aí você vai ter calçada na cidade de São Paulo. E na Paulista, que tem uns condomínios que resolveram fazer o seguinte: para o carro entrar mais vazio, ele tem uma chapa de metal inclinada, só que ele não faz isso da porta para dentro. Ele joga aquela língua tropeçante para fora. Para fora. Então, só tem um condomínio do lado na quadra da Gazeta, do prédio da Gazeta, em direção a Perdizes. Só naquela quadra do lado, eu fiz a conta contando o metro quadrado, o valor do metro quadrado na região da Paulista e a área tomada da municipalidade, né? Aí o cara dá mais ou menos uns 80 mil. Aí o indivíduo põe ainda para desplante, ele põe 3 latas de lixo de 4 cores, dizendo que é sustentável. Mas o fato do cara estar olhando a Paulista, tropeçar naquele treco que cair, não é com ele. Porque o carro entra tranquilo, o pedestre que se vire. Essa inversão é que está de... Sabe quanto custa um metro quadrado para fazer uma calçada bem feita? Se fizer em larga escala, custa de 70 a 80 reais o metro quadrado. Quer dizer, um lugar que tenha 20 metros...
se você multiplicar por 70, 2 vezes 7, dá R$ 1.400. Para você deixar uma calçada, aí a prefeitura faz e manda a conta, o sujeito paga em 12 vezes aquela frente da casa dele. Vai dar, eu vou perder a eleição por causa disso, mas não estou ligando muito para o azar, não. O importante é a cidade ser tratada do adoecimento. Mas, professor Saldiva, nós falamos aqui, estamos na nossa geração, né? As crianças que aí vêm, já com essa carga de poluição fantástica, não tem nada que possa... É mais do que a poluição. Primeiro que a obesidade tem um componente genético. Quem morria... Quando a humanidade passou muito mais fome do que teve excesso de caloria. Então era vantajoso absorver que nem uma esponja. Então aquele indivíduo que hoje você tem inveja, que ele inclusive está batendo um sundae, e fala com cara de triste, eu quero engordar e não consigo, e o outro está comendo tubérculos, e olha com ódio para aquele, né, e fala assim, aquele, né? Esse indivíduo morria no passado, hoje não. Sim. Aí esse pessoal que veio para a cidade, houve uma migração para a cidade, depois tem o seguinte, uma criança hoje anda, ela faz atividade física, o crime e a violência no trânsito fazem com que eles fiquem cada vez mais retidos. Fica no quarto, na televisão. Olha dentro de uma gôndola de supermercado, principalmente no caixa, numa altura que uma criança vê, e vê o que tem lá. Porcaria associada a uma recompensa, numa fase que a criança está substituindo o leite, a alimentação láctea, para montar um repertório de sabores, que vai ensinar na hora, o hipotálamo pode parar de ter fome porque está chegando a comida. Então você monta um gosto que define uma dieta obesogênica. E a gente do que trabalha hoje? Hoje os carros têm 6 pneus. 4 no chão, 1 no step e 1 na cintura nossa, porque você fica parado 2, 4 horas por dia, né? Não, mas é isso mesmo. E você trabalha, dá um enter, acabou a atividade física. Sim. Então o preço da comida ruim é muito mais barato, acessível que da comida boa. Então, por isso que quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de obesidade. Quer dizer, nas ruas das grandes cidades é que mora a obesidade. Pois não. Não é fácil. Mas, Natalina, e quando o presidente eleito, né, anuncia ser contra a Conferência do Clima no Brasil em 2019? Eu acho que foi um erro brutal do presidente. Ele está alegando que ia custar 500 milhões de reais o encontro. Mas vai na fala dele que o Brasil que não que tinha o dinheiro. Mas o problema não é economia, é que o presidente ele vem de uma turma, um jeito de pensar muito parecido com o Trump, né? O Trump sabe que o aquecimento global existe, sabe que as mudanças climáticas existem, viu o incêndio da Califórnia, viu os tufões cada vez maiores, ele sabe. Agora, ele tem uma pressão econômica sobre ele, provavelmente das petrolíferas e outras áreas da economia, que o impedem de assumir isso. E o Bolsonaro está indo nessa vertente. Eu acho que foi uma coisa muito feia, um fiasco para o Brasil não querer, né? O Chile imediatamente se colocou e vai ser no Chile, eu vou lá. Eu acho que o Saldiva também devia ir lá, ele provavelmente pode ser que vá. O Chile é mais fácil para a gente. Eu já fui em 2 COPs, né? Participei muito lá representando a cidade, representando a Câmara. E hoje é o seguinte, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou a gente vai para cima desse fenômeno e para de emitir carbono, ou nós vamos ter um problema gravíssimo, já estamos tendo, para a humanidade nos próximos tempos. É fome, é desertificação, é falta de água para as pessoas beberem, para as pessoas usarem, são chuvas violentíssimas, enfim, todos os fenômenos do clima que vão acontecendo por conta dessa emissão exagerada dos gases de efeito estufa. E o Bolsonaro, no meu ponto de vista, ele foi meio contra a corrente. Do Acordo de Paris, que ele disse que ia sair, eu acho que ele já voltou atrás. Não sei se você viu, mas os americanos que dizem que iam sair do acordo, estavam lá na Polônia e participaram daquele livro de regra. Perde muito dinheiro. Eu sei. Se você sair do Acordo de Paris, você vai perder muito dinheiro. E perde também a respeitabilidade. Não, porque você não vai comprar, é um argumento para você não comprar produtos daquele país.
Hoje a economia caminha para a economia verde, da cor da sua gravata. Hoje aquela economia antiga, aquela economia do carbono, ela vai cada vez mais diminuindo o seu tamanho no mundo inteiro. Tinham 200 países na COP, 200. É quase o mundo inteiro. E os economistas, os governos, estão num caminho de que você vai ganhar dinheiro mudando o padrão de energia da sua empresa e do seu país. Quem foi anunciado como ministro do Meio Ambiente disse que o aquecimento global não é o foco. Que eu acho que desculpe o Ricardo, né? Eu acho que eu já tive até com ele aqui no programa uma vez, mas quem está desfocado é ele, né? Ele que está desfocado. É claro que é o foco do mundo inteiro e o Brasil está dentro do mundo. Como diz o Recupero, nós não podemos desembarcar do século XXI. O século XXI, a pauta é essa. Até o Papa já fez encíclica sobre isso. Todo mundo falando disso, o Dalai Lama, todo mundo falando disso. Né? Agora vem o ministro do Meio Ambiente falar uma despalpério desse. Quem está fora de foco é ele. Ou ele se enfoca, né? Ou a vida vai cercá-lo, ele vai ter que tomar um rumo. Não tem jeito do Brasil voltar atrás. Não tem jeito. Já andou muito, entendeu? Já andou muito o país e o país não pode sair fora das questões do relacionamento com os demais países do mundo, que estão no outro rumo e não nesse rumo. Eu acho que o Bolsonaro, vou falar um negócio aqui, né? Eu desejo que o Brasil vá adiante. Bolsonaro fez uma campanha urrando, né? Igual um leão, urrando. Aí parou, acabou a eleição, ele começou a maneirar, diminuiu o tom, agora ele está quase miando. Ele está miando, ele virou um gato domesticado, porque ele viu o tamanho da encrenca que ele tem que enfrentar. Não adianta urrar, não adianta urrar, não adianta fazer arminha na mão, tem que conversar com o país, tirar o país desse lamaçal. Aí, conversar com todo mundo, inclusive comigo, com você, com o professor Paulo Saldiva, com as pessoas de bem que existem aí, que querem colaborar até para o governo dele dar certo. Essa é a minha entrância no 2019. Professor Paulo Saldiva, eu transfiro a colocação para o senhor de que o futuro ministro está assumindo aí. Aquecimento global não é o foco. O senhor que descreveu a poluição agora. Então, ele começou muito mal. Né? Isso aí existe hoje um estudo da ciência que diz a produção da ignorância, a epistemologia da ignorância. A gente sabe como é que é produzir conhecimento, mas não sabe como é que é produzir ignorância. Não é a ignorância que eu tenho de vários assuntos, mas é uma ignorância deliberada para atingir objetivos. Nós tivemos isso na indústria do cigarro, tivemos isso recentemente no Brasil com a fosfetanolamina, né, que vendia a esperança para gente que se elegeu e até um laboratório que queria ganhar dinheiro com a doença dos outros. Os agrotóxicos. Com os agrotóxicos, né? Então, você começa a produzir contra-ciência para desinformar. E na questão climática é a mesma coisa. Então, você tem, desde argumentos, esse estudo, chama agnostasia, o estudo da produção deliberada de ignorância, ela tem cientistas que se dizem cientistas e que negam isso, mas não é o que o mundo pensa. Então, não adianta o ministro falar que não é o foco, não adianta o ministro de Relações Exteriores dizer que é um complô armado pela China para impedir, quer dizer, essas teorias da conspiração, porque o mundo é redondo. Né? Não adianta querer dizer que é plano. Né? Então, eu acho que o ministro, ele demonstrou, eu posso falar sem meias verdades, ele demonstrou mais apego ao cargo, ele falou exatamente o que pediram para ele falar do que a crença pessoal dele. E isso mostra que não é o jeito certo de fazer. Quer dizer, colocar o apego ao cargo acima da verdade mostra que o indivíduo é capaz de fazer outras barbaridades. O senhor é patologista, né? O professor Saldiva é patologista. Então, hoje em dia, me surgiu agora essa colocação, você vai em qualquer supermercado, em qualquer hortifruti, aí está lá, produtos orgânicos, né? Quando eu morava lá no sítio, né? Faz algum tempo já, não se falava em agrotóxicos, se falava em defensivos. Né? Então, hoje voltou à moda o defensivo. Mas é a mesma coisa. Veja, o grande desafio é o seguinte.
você não... em 1948, sim, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina foi inventor do DDT. Pois é. Porque ele prometia, ao mesmo tempo, aquela substância... Não, e no 49 ganhou a lobotomia frontal. Você vê que foi um período difícil, né? Foi o Egas Muniz, que ganhou em 49. Por quê? Ele prometia acabar com a fome e com a malária. E com as doenças transmitidas por vetores. Sim. Aí se viu que uma coisa que mata praga e mata mosquito também pode fazer mal para a gente. Pra gente. Demorou para... Então, o grande... Sim, mas se descobriu rapidamente e começou a se procurar moléculas mais seguras. Mesmo o glifosato, que é considerado o que não é, digamos, detentor de nenhum efeito, eu participei até num estudo da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer que mostrou que tem evidências prováveis de ser um carcinogênico. Então, agora, carcinogênico também é você colocar cloro na água, que dá clorado, quer dizer, você faz uma conta, você aumenta um pouquinho o risco de câncer de bexiga, mas reduz a mortalidade por diarreia. Então, a pergunta é, você não consegue produzir... Tem que dosar, né? Você tem que dosar. Então, qual que é o uso... Nós temos que achar uma solução para fazer o uso responsável disso. O problema é que isso virou de novo ideológico, e você, quando coloca a regulação dessas substâncias na mão do Ministério da Agricultura, você desbalança. Que aí eles querem só ver dinheiro, produção... Porque você vai estar defendendo o interesse de uma corporação que põe dinheiro no Brasil. O Brasil é um país capitalista. O mundo é capitalista. Mas o mundo é capitalista, mas também... Até os socialistas gostam do Então, mas você não vai... Mas só que, por exemplo, por que a China resolveu bater firme na poluição e começar a investir? Porque ela viu que ela estava perdendo dinheiro. Quer dizer, quando a indústria do fumo ela arrecada 13 bilhões de reais, você paga 37 de tratamento. Quer dizer, qual que é a lógico que tem empregos gerados, mas você está perdendo saúde e está perdendo dinheiro. Então, este é o grande problema, né? E eu acho que aí você tem que ter... dizer que não é o... Desculpa, mas não é o papel do ministro do Meio Ambiente dizer que não é o foco o aquecimento global. Porque a mesma coisa que aquece o planeta está liberando localmente poluição que está te matando. Então, vamos supor, você deixou teu carro em casa, você vai caminhar sem perceber 5 a 6 mil passos. Você está ganhando saúde naquele momento, porque você pega o transporte coletivo, você caminha até o ponto. Quem pega a conexão da linha amarela e verde em São Paulo sabe que aquilo é uma academia subterrânea, com salto, corrida, artes marciais, tudo que combinado no mesmo espaço, né? E você, quando você come menos carne, reduz o risco de câncer de estômago e cólon. Então, dá para você dizer que tudo que é sustentável para gás de efeito estufa no longo prazo traz co-benefícios imediatos. E você vê que o custo de abater isso pode ser, as emissões de gás de efeito estufa, pode ser compensado pelos co-benefícios locais imediatos da redução de poluentes locais. E o caso do pesticida é a mesma coisa. Nós consumimos pesticida para fazer o quê? Soja e ração de bovinos. A produção de alimento não ocorre vai ocorrer em pequenas e médias propriedades. Bom, então, qual que é a graça? Só que o aquífero vai embora, você vai pegar o nível de atrazina na bacia do rio Piracicaba, está acima do recomendável. Será que a população está informada disso? Nem um pouco. Pois é, então, e é isso que o pessoal quer esconder com a peneira, ou se apegar ao cargo mais do que a verdade. Triste. Eu dar uma notícia boa para você, para o professor. A nossa lei que eu aprovei na Câmara de alimento orgânico na merenda escolar foi aprovada, foi sancionada, está implementada. Este ano, 2018, a Secretaria Municipal de Educação já comprou 37% da comida das crianças de comida orgânica livre de agrotóxicos, de defensivos, como você diz. Então um tomatinho, se não tiver um negocinho não, mas tem produção de tomate, tem muitas feiras de orgânico em São Paulo,
muitas, já são mais de 40. Eu participei do começo da implantação dessas feiras. Tem feira em tudo que é canto. O preço do tomate orgânico com o tomate do outro, do defensivo, já está praticamente equilibrado. O mercado vai resolver isso. Quanto mais produção tiver, mais o mercado vai escolher. As mães, quando forem informadas, lembra da mamadeira plástica de má qualidade que soltava quando se escutava o bisfenol A, que era. Quem acabou não foi a lei. Foi as mães que resolveram, não vou dar isso para o meu filho, quero saber o teor. E cada dia mais as pessoas estão procurando alimento orgânico nos supermercados, os mercados já têm. Então isso é uma coisa que eu acho que essa consciência está indo devagar, porque as forças contrárias são muito poderosas de dinheiro, né? As fábricas de defensivos, grandes laboratórios mundiais que produzem isso. Mas nós estamos aqui como formiguinha. É o diesel. Enquanto a Europa está descontinuando o diesel, os grandes produtores querem vender essa tecnologia até o osso, porque é exportado para a Venezuela, é exportada para a Colômbia, para a África e tal. Então, você tem condições de produzir. Você acha que é moralmente defensável você produzir uma tecnologia limpa na Europa e nos Estados Unidos e vender a porcaria para a África, Ásia e América Latina? Qual que é a justificativa moral para isso? Nenhuma, só econômica. Por isso, você acha que as companhias de cigarro sabiam que fazia mal? Você acha que faz parte da lógica delas, eu vou sair do negócio porque faz mal? Não é assim que funciona. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil. É isso. Bom. Pois não. Não, eu queria te fazer um presente. Assim, o vereador Natalini trouxe esse livro aqui. Esse livro, Por uma São Paulo Mais Sustentável, é do Natalini e do Marcelo Morgado. Não é? Esse livro aqui que o Enéas pode mostrar agora. Natalini ainda encontrou tempo para escrever um livro. Eu já escrevi 5 livros. Sim. É claro que não é do teor dos livros do Saldiva, né? Mas está aí um livro. Esse livro é bem completo sobre a questão ambiental de São Paulo. Ele está lá na Livraria Cultura, se alguém quiser. E eu trouxe esse exemplar para você e a equipe do Gente que Fala deixar um presente para vocês aí de fim de ano. Os livros do professor Saldiva... Ele é bom para dormir. Os meus livros, quando você tem dificuldade para dormir, você começa 3, 4 linhas, é um sono profundo, reparador, sem efeitos colaterais. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Tá São Paulo mais sustentável, é possível fazer uma São Paulo mais sustentável? É possível sim, é totalmente possível. É difícil, complexo, porque o passivo ambiental é muito violento. Nós destruímos muito essa terra de Piratininga. Mas é possível, muita coisa já avançou. Por exemplo, a poluição do solo em São Paulo, que era terrível, ela tem sido recuperada gradativamente com tratamento de solo contaminado, e muitas áreas que eram poluídas estão sendo liberadas. É possível, você tem tecnologia e há dinheiro, há recursos se quiser fazer bem feitinho, sem corrupção, sem safadeza, chamando a sociedade, chamando a academia, chamando a imprensa. A população quer fazer. A população de São Paulo hoje está mudando a visão. Por exemplo, muita gente hoje quer plantar em São Paulo. Se tiver um mínimo de estímulo da prefeitura e orientação, as pessoas vão começar. Antigamente, São Paulo tinha ódio das suas árvores. Está mudando, e tem muita gente que ainda não gosta das árvores porque joga a folha na calha. Mas é uma mudança cultural. Mas está mudando culturalmente. E demora, às vezes tem que mudar uma geração. Sim. É o caso do fumo, Zancopé. Nós saímos de 32% de fumantes para 12%. Não foi tanto por conversão de fumante para ex-fumante. Foi que os fumantes morreram. E veio uma nova geração que não quer fumar. Que viu aqueles morrerem, sofrerem, e desglamorizou, desconstruiu o mito do cigarro. Então, a árvore está deixando de ser um transtorno para ser um valor. Tem gente querendo fazer agricultura urbana. Tem muita gente dentro fazendo. De São Paulo. Tem até um grupo lá no UEA que estuda isso, que procura, verificando a segurança. Então, eu acho que está lentamente a mudança, pelas características políticas do Brasil hoje, essa de coalizão, essas alianças que se fazem, isso aqui, ela vai vir de baixo para cima, a partir da educação. Mas o incentivo à destruição do planeta
foi muito maior na metade do século anterior do que a preocupação em se recuperar tudo isso. Mas está mudando. Essa mudança vai criar um novo padrão de consumo. As indústrias de carro hoje estão mudando espontaneamente, e não porque obrigaram a fazer carro elétrico ou carro menos poluente, é porque elas perceberam que tinha uma vantagem mercadológica nisso. E para elas continuarem vendendo nos próximos 100 anos, elas têm que se adaptar ao mercado. Então, o que vai acontecer é que essa informação, essa comunicação, a tornar mais visível, é que nem aconteceu com violência. Tenta hoje bater num mendigo, pôr fogo no mendigo, ou fazer uma barbaridade na rua. Você vai ter a chance... O cachorro foi filmado, o cachorro do Carrefour de Osasco. E isso faz com que você não consiga... Não só você consiga punir o responsável ou a empresa, mas você educa todos os outros, dizendo, se eu fizer isso, eu vou arcar com as consequências. Professor Paulo Saldiva, no início do nosso bate-papo aqui, o senhor descreveu a cidade de São Paulo da forma, um diagnóstico que o senhor vê. E eu gostaria que o senhor aproveitasse alguns minutos só para repetir esse diagnóstico. Então, o diagnóstico é de uma senhora que comeu demais, se orgulhava que engordava, a cidade que mais crescia no mundo, a estrutura não aguenta. Cidade obesa. Ficou uma cidade obesa. Ela tem um pouquinho de bronquite por causa que o ar está demorando para melhorar, mas está melhorando lentamente. Nós não filtramos a água, a gente achou que não precisava, mas o rim precisa filtrar e reaproveitar aquela água, absorver a água, retratar e reusar essa água. A gente morreria em mais ou menos umas 2 horas se o rim não reaproveitasse. Nós temos diabetes, porque você leva 1.000 quilos de lata junto para levar 70 quilos de gente. Usar energia de forma perdulária, talvez um pouquinho de doença autoimune, né? Porque os órgãos de defesa, as células de defesa agridem as próprias células que não deveriam agredir, mas o principal é esses neurônios dirigentes. Mas ao contrário do nosso corpo, que tem o Alzheimer, que as células não revidam, nós estamos revidando. E no momento que se transformar, aquela greve, aquela manifestação de junho de 2013 colocou a pauta de transporte coletivo na agenda de qualquer prefeito. E isso vai acontecer com a questão ambiental, independentemente de credos ou de tendências políticas. Porque o mercado, inclusive, vai nos punir se a gente não fizer isso. Muito bem. Natália. É a esperança nossa. Para 2019... continuar trabalhando, acreditando que é possível melhorar São Paulo, pedindo ajuda a todo mundo que puder ajudar, independente de partido, de cor, de religião. Quando você pede ajuda... Eu peço ajuda o seguinte, as pessoas precisam participar da vida da cidade. Não é ficar dentro de casa só com ele e a sua família. É preciso cobrar, é preciso fiscalizar, é preciso denunciar, é preciso fazer as coisas, dar o exemplo, né? Dar o exemplo, fazendo, protegendo, separando o seu lixo, levando no lugar certo, não jogando eletroeletrônico em qualquer canto, enfim. Cada um pode fazer, a gente sabe o que tem que fazer. Essa coleta seletiva em São Paulo funciona? A coleta seletiva da prefeitura é muito pequena, mas eu botei no meu site agora mais de 200 pontos de recebimento de lixo reciclável. Mas melhorou, está subindo devagarzinho. Está aumentando bastante. Existe hoje, o oficial chega a 3%, mas existe uma rede de coleta seletiva hoje, fora do público, que dá quase 20% do lixo já reciclado, que a própria sociedade, os condomínios, entendeu? Sim. As vilas estão fazendo por conta. Então, o que eu peço? Né? Se eu tiver direito de pedir, ajude, vamos nos somar para a gente curar essa cidade adoecida. Dá para fazer. Tenta fazer vassoura de água na calçada hoje, que você vai levar um pito. E a multa nós aprovamos R$200 de multa. Mas você corre o risco do teu pessoal. Você não tem... Sim. Tanto que os prédios têm que colocar agora, a gente faz lavagem de áreas comuns com água de reuso. Quanto a sua captação na sua casa? 5 mil litros de água de chuva, toda vez que... Essa noite eu captei 5 mil litros. Aí eu uso para molhar minhas plantas, lavar o quintal. Eu não lavo o quintal nem molho minhas plantas. Eu tenho mais de 300 vasos de planta. Tem até goiabeira em vaso, da goiaba. É um negócio de doido.
Quem quiser conhecer, eu posso apresentar. Negócio de Nataline, de Paulo Saldiva. É 2 malucos, né? Um de cada jeito. Mas o que a gente faz? Eu colho água de chuva. Eu colho água de chuva. Agora eu vou botar energia fotovoltaica. Está caro o processo, está caro o projeto, mas eu vou fazer um esforço sobre-humano e vou colocar produção de energia elétrica na minha casa, no meu telhado. Mas espera que a USP vai lançar uma nova forma de energia inesgotável, que é energia ególica. Ególica. Que vem do ego. Sim. Ego dos professores. A gente vai transmitir ali, vai emitir energia, mas no meio artístico também tem emissores de energia. Lógico. Então a gente está pegando isso, transforma em ego elétrica e isso ilumina... Maravilhoso. Olha, agradecendo ao vereador Gilberto Natalini e ao professor Paulo Saldiva, ambos são médicos e nos permitiram iniciar este ano de 2019 com toda esta competência. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Um abração.